Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Hoje eu estou em passeio, né? Saí de casa um pouco, mas é sempre bom, né? Compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma analogia para a nossa reflexão. Vamos falar de 3 pessoas muito conhecidas. Vamos falar sobre um juiz, o advogado e o promotor. Bom, dentro dessa analogia, o juiz é aquele que vai analisar a sentença de acusação entregada pelo promotor, que ele vai decidir se aquela pessoa será absolvida ou condenada. O advogado é aquela pessoa que vai representar o seu cliente, ou seja, aquela pessoa que está sendo acusada de uma condenação diante de juiz, e vai apresentar ali a sua defesa e o juiz vai analisar se aquela pessoa no final será absolvida ou condenada. Bom, isso é um contexto bem simples, né? Contexto humano. Tá, agora vamos partir para um contexto em relação ao que acontece no reino dos céus. Vamos colocar Deus como supremo juiz, certo? Que julga todas as coisas e julga com justiça. Vamos colocar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que morreu pelos nossos pecados, como o advogado fiel que nos representa diante do Pai. E vamos colocar o promotor, né, como Satanás, que é a pessoa que nos acusa diante de Deus de dia e de noite, certo? Dentro dessa pequena análise rápida, vamos desenvolver nossa história. Tá. Muitas pessoas ouvem que precisam receber a salvação, que precisa crer em Jesus para ser salvo dos seus pecados, conforme está o relato nos Evangelhos e no Novo Testamento, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegará ao Pai senão por Ele, e que todos nós somos pecadores diante de Deus. Ou seja, se todos nós somos pecadores diante de Deus, e a Bíblia diz que eu sou pecador, então, se a Bíblia diz que eu sou um pecador, eu preciso de alguém que me represente para quitar a minha dívida chamada pecado. Aí é onde aparece Jesus Cristo. Ele veio, certo? Ele nasceu através de uma ação sobrenatural de Deus, através do Espírito Santo. Maria concebeu e Jesus nasceu, certo? Jesus nasceu, ele morreu crucificado e ressuscitou no 3º dia, ou seja, ele venceu a morte, por mim e por você, ele venceu a morte, ok? Jesus, ele veio do coração do Pai para nos representar diante dele, porque nós não conseguimos, nós mesmos, chegar diante de Deus sem um advogado, sem um mediador. Ou seja, Deus, para ser ouvido por nós, precisa passar por um mediador. Esse mediador, a Bíblia vai dizer que é Jesus Cristo. Ele é o mediador entre nós e Deus. E os nossos pecados fazem separação entre nós, entre eu e Deus. Ou seja, então todos nós somos pecadores e nós não conseguimos chegar diante de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos próprios méritos. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas eu sou uma boa pessoa, nunca fiz mal a ninguém. Tudo bem, isso é um parâmetro humano, tá? Mas dentro do parâmetro de Deus, todos nós somos pecadores, porque assim está escrito na sua palavra. E só existe um mediador, aquele que pode nos representar diante de Deus. Então, dentro dessa analogia, quando Deus vai nos olhar, ele vai olhar se aquela pessoa está coberta pelo sangue de Cristo, se foi perdoado dos seus pecados, se houve remissão, e se houve remissão, aquela pessoa no dia do julgamento será absolvida, ou seja, ela vai entrar no paraíso. Ou seja, a Bíblia diz que após a morte haverá condenação. E se essa pessoa for absolvida, ela não será condenada. Mas se essa pessoa, no dia do juízo, não houver
um mediador, alguém que morreu por ela, alguém que ela pediu para ser a sua substituta no dia do julgamento, no dia em que ela cometeu esses pecados, ou seja, Jesus morreu para nos quitar nossas dívidas, ok? Então, se nesse dia, no dia do julgamento, essa pessoa não tiver Jesus como o salvador dela enquanto ela estava viva, não haverá outra maneira a não ser Deus condenar, tá? Deus vai utilizar a sua palavra, né? Muitos vão dizer, mas eu não sabia, mas Deus vai dizer, né, que erramos por não conhecer as Escrituras, tá? E tudo aquilo que foi feito, se Jesus não tiver quitado dessa dívida, infelizmente essa pessoa será lançada no lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito que aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, naquele dia não terá justificativa de dizer eu não sabia, eu não sei, eu não conhecia a Bíblia. Por quê? Porque todos nós temos o senso de certo e de errado. E que se a palavra de Deus está sendo pregada em todo o mundo, isso significa que Deus tem pressa em te salvar. Amém? Você conseguiu entender que existe uma necessidade de você buscar a Jesus Cristo, ter o perdão de seus pecados, para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e sem a intervenção de Jesus você estará condenado? A Bíblia é bem clara, aquele que crê em Jesus será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, ou seja, já segue uma condenação neste mundo, em que as pessoas fazem o que querem, porém, lá na frente terá consequências eternas. Após a morte haverá julgamento, ou a sua alma vai para o paraíso junto ao Pai, né, alcançar o reino dos céus, ou a sua alma será lançada no inferno. Tudo está escrito na Bíblia. Que você possa buscar o Senhor enquanto é tempo, porque é tempo de salvação todos os dias. Amém? Fique para a sua meditação. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, compartilhe com mais pessoas. Amém? Fique com Deus.